Fala aí, galera histórica, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rodrigo Bastos, sou professor de História e depois de vocês quase me aclamarem para ter a segunda parte desse vídeo, Rodrigo, faça esse vídeo, me senti quase numa torcida de um estádio de tantos pedidos, eu resolvi trazer para vocês a segunda parte para satisfazer a curiosidade de cada um de vocês aí do canal. Mas antes de qualquer coisa, roda a vinheta que a gente já vai começar. Nesta terra, em se plantando, tudo dá. Independência ou morte? Já vai deixando aí o seu like se você já se interessou por esse vídeo. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, já se inscreve para participar dessa família histórica. E temos a opção de ser membro. Se você tem aí uma marca, um Instagram ou até mesmo um canal, bora ser parceiro e divulgar a marca e crescer juntos. Recado dado, bora pro vídeo? E vamos começar aonde eu parei. Hoje eu vou trazer a parte histórica dos trajes, da moda, que eu prometi para vocês no último vídeo. Gente, depois da Revolução Francesa, que é um caso histórico que eu ainda vou trazer para o canal, mas enquanto eu não trago, fica aí algumas imagens para vocês, ficou muito popular os trajes militares. Os trajes, os fardões que eu falei no último vídeo, ficou muito conhecido. As pessoas gostavam de se trajar para sair, para ir em alguma ocasião importante, com fardas militares, mesmo que não fosse militar, devido a Napoleão, a diversas outras coisas que aconteceu ali na Revolução Francesa. E Dom Pedro não fugia disso. Lá na Europa, quando Dom João VI veio lá para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte, em 1808, chegou aqui no Brasil, o Brasil virou Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. O uniforme do Dom João VI era o traje de gala, era o fardão de gala, e aí vinha o manto imperial que era vermelho, e a coroa também. Só que quando Dom Pedro I faz a independência do Brasil, o Brasil não poderia continuar atrelado a tradições de Portugal, porque já foi metrópole do Brasil, porque o Brasil era uma colônia, e depois se tornou Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Virou um reino unido, unindo culturas e tudo mais. Só que a partir do momento que teve a independência, zerou tudo. O Brasil não tinha mais cultura, o Brasil não estava mais atrelado a Portugal e precisava ser criado alguma coisa. Então, o Dom Pedro I, com o Debré, junto com a sua esposa Leopoldina, com o Bonifácio, eles precisavam criar uma imagem do imperador para a população que não estava entendendo nada ainda. Imagina, anos e anos sendo explorados como uma colônia, do nada vem um imperador. Do nada o Brasil se torna um país independente. Então eles estavam ainda aprendendo a digerir. Não entendiam ainda o que era esse governante. Então eles precisavam criar símbolos. Precisavam criar trajes que mostrassem o governante para essa população. Precisavam criar essa identidade brasileira, que não fosse de Portugal. O vermelho, que já era uma tradição lusitana, não poderia ser usado no Brasil. Então, o Debré, junto com o imperador Dom Pedro I, resolve criar um manto. Esse manto seria verde. Não era um manto igual do seu pai, Dom João VI, que era preso com um broche que às vezes tinha um significado, um medalhão da família Bragança. O dele era diferente, era um poncho, como se fosse um poncho que ele colocava em cima da cabeça. E esse manto seria da cor verde. Eu já vou explicar o porquê. Para diferenciar ainda mais
do manto do seu pai, o Dom Pedro I resolve colocar uma mursa. A mursa que eu falei no último vídeo do Dom Pedro II usa também, que é a mursa de pelo de tucano do bico preto. Essa mursa era para representar a cultura indígena, então criando no cérebro dos brasileiros essa identidade, português com os indígenas. E o porquê tinha que ser de pena de tucano do bico preto? Porque era uma cultura tupinambá, da tribo Tupinambá, as pessoas de maiores posições da tribo usar um manto que vinha da cabeça até os pés, cobrindo da cabeça até os pés, de pena de alguma ave. A maioria das vezes eram vermelhas essas penas. Então, usando a criatividade, o Debré dá a ideia de usar o amarelo. E o porquê verde e amarelo? O verde, como a gente conhece hoje, que é as matas. O amarelo é o ouro do nosso país. Mas na verdade não é esse o significado. É o significado que a República, após a sua proclamação, teve que criar para pagar o sentido imperial. O verde é por causa que a dinastia Bragança tinha a sua serpe, aquele dragão que eu falei do último vídeo, ela era verde, não poderia usar o vermelho porque remetia a Portugal. Ele resolveu usar o verde do Bragança. O amarelo é a cor da dinastia da sua esposa Leopoldina, Habsburgo-Lorena. Então é a união de duas dinastias que formaria uma dinastia brasileira, iniciando uma nova dinastia imperial no Brasil. Então era o verde e o amarelo. Então você vê que ele usava um manto, que era igual o poncho, com a mursa por cima, que era amarelo, com penas de tucano do bico preto, para remeter à cultura indígena. E uma coisa que ele não deixou de dar à sua cara é a bota, gente. Ele continuou usando bota, ele não usava, que nem o Dom Pedro II, a sapatilha. Ele não admitia isso. Ele era um homem mais bruto, né? O Dom Pedro I, ele era mais bruto do que o seu pai mesmo, Dom João VI. Ele jamais admitiria usar uma sapatilha. Ele usava bota militar mesmo. Ele usava bota de cavalaria. Então você vai ver aí a imagem dele sendo coroado. Ele aí com o manto, a mursa, a coroa, o cetro na mão dele. E embaixo vocês podem perceber que tem uma bota de cavalaria, dando a cara do Dom Pedro I para aquele uniforme majestático, né? Aquele traje majestático. Só que apesar de ele dar a sua cara para o traje, o Debré não deixou de colocar alguns símbolos renascentistas, símbolos antigos para aquele traje majestático. Por exemplo, a gorjeira que o Dom Pedro I usava. Essa gorjeira parece uma gola alta que dava 3 voltas no pescoço, em cima da mursa. Isso era muito comum, era muito usado no século XVI pelos nobres da Espanha. Então daí nós já vemos algumas diferenciações do traje majestático do Dom Pedro I para o Dom Pedro II. Uma tradição que ele continuou usando em seu traje majestático, que ele trouxe do seu pai Dom João VI, era usar por baixo do traje majestático o traje de gala, o fardão de gala. Então por baixo de todo esse traje ele usava ainda a farda de gala, que era aquela farda militarizada. E o Dom Pedro II já não gostava. O Dom Pedro II gostava de separar o traje majestático com o fardão de gala e com o fardão civil que ele usava, os trajes civis, que era o paletó, gravata. Tanto que tiveram que criar aquela veste por baixo dele, como se fosse um vestidinho, para não deixar ele nu, porque ele não usava o fardão de gala por baixo. Então tiveram que reinventar. Para fazer o traje do Dom Pedro II, eles se basearam no traje do Dom Pedro I, só que eles não queriam que fosse igual.
porque o pai dele era português. Então havia toda uma onda de nacionalismo no país na época. Tinha uma guerra entre brasileiros, os que nasceram na terra, e os portugueses que aqui viviam. Uma onda meio que xenofóbica. Uma guerra entre portugueses e brasileiros nessa época. Então os políticos, os regentes da época, resolveram criar tudo do zero. Inclusive a coroa do pai dele. A coroa do pai dele, se vocês forem ver aí na imagem, é um pouco mais alta, um pouco menos larga do que o Dom Pedro II. O Dom Pedro II parece mais já uma coroa meio que europeia, já assemelha mais com uma coroa. E o traje também baseado no do pai, com as mesmas simbologias, só que um pouco mais diferente, dando também a sua cara, né? E há uma diferenciação também, gente, no fardão de gala do pai dele, Dom Pedro I, e no Dom Pedro II. Porque os desenhos que eram bordados a ouro no uniforme de gala do Dom Pedro I faziam desenhos de folhas de louro. Já do Dom Pedro II, ele gostava de ramos de carvalho. Era diferente. E o que podemos tirar de tudo isso, gente? É que não eram só roupas, não eram só trajes para se fazer bonito, se fazer um imperador. Se contava toda uma história, uma tradição, uma identidade brasileira. Eles tiveram que criar tudo isso, pensar em tudo isso, para que o povo entendesse o que era aquela forma de governo. E, gente, não é só no Museu Imperial lá em Petrópolis que tem esses uniformes. Como eu disse para vocês, alguns deles foram levados para outros museus. E um museu muito legal que pouca gente conhece é o Museu Mariano Procópio, que fica em Juiz de Fora, Minas Gerais. E eu já vou fazer um pedido para vocês. Eu vou deixar aqui no link da descrição um abaixo-assinado, porque esse museu já está fechado há 3 anos, gente, e não tem previsão de reabertura. Os governantes não se interessam em mostrar a nossa história imperial para as pessoas. Tentam apagar, inclusive por causa do governo, né? República e tudo mais. Proclamação da República, tentou apagar o Império. Então esse Museu Mariano Procópio, ele tem várias coisas do Brasil Império, inclusive alguns uniformes, alguns fardões de gala do Dom Pedro II quando ele era jovem. Ele com 10 anos tem uma pintura com ele com 10 anos, que é muito famosa, está em diversos livros, que aquele uniforme que ele está naquela pintura está nesse museu. E inclusive também a veste que ele usou para a sua coroação, porque temos a veste no Museu Imperial que ele usava nas falas do trono, que eram aquelas falas que tinham 2 vezes ao ano, que eu falei no último vídeo, que ele usou até ficar velho. Só que a veste que ele usou na sua coroação, ele com 16 anos, 15, 16 anos ali, que ele era uma criança ainda, está nesse Museu Mariano Procópio. Então, diversas coisas estão lá, que é importantíssimo para as pessoas conhecerem. As pessoas não conhecem esse museu. Para participar, deixa abaixo assinado, para levantar novamente esse Museu Mariano Procópio, para passar essa história para os brasileiros que não conhecem o Brasil Império, que não tem conhecimento e infelizmente é muito difamado. O propósito do canal também é isso: passar a história para frente e mostrar para vocês que o passado do Brasil é muito maior do que se divulga por aí, nos livros, na escola. E por isso e para isso eu também estou aqui. Então, pessoal, se vocês gostaram, deixa aqui no comentário que eu posso trazer para vocês também o que o imperador gostava de comer, a culinária da época imperial, da corte imperial. Posso trazer também a moda das pessoas, da elite, das pessoas do povo, das mulheres da época, da etiqueta. Por que não, gente? Tem tanta coisa para explorar na nossa história que não é apenas fatos. Podemos também explorar a cultura do Brasil. Então deixa aqui nos comentários, deixa algumas ideias que eu vou estudar e trazer para vocês. Um grande abraço, fiquem em paz e se superem sempre. Estamos juntos. Até a próxima, gente.